Bom dia a todos. Bom dia. Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 10. Meus irmãos, em Mateus capítulo 10, começa referindo os seus discípulos de Jesus, Jesus chamando os seus discípulos para estarem numa missão com ele. E a partir do 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entrei em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas de Israel, e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Gente, aqui começa então a missão de Jesus e começa a falar de algo sobre reino de Deus. E começa agora Jesus dando autoridade em seu nome para os discípulos, de curar, ressuscitar, expelir demônios e por aí vai. E no começo está aqui falando para os 12, olha, não entra na cidade de samaritanos. Jesus tinha algum preconceito contra samaritano? Não. Jesus falou isso por quê? Porque o trabalho de Jesus era para o povo judeu. Tanto é que depois Jesus mesmo vai para Samaria e tal, mas o início do trabalho deveria ser com o povo judeu. E aqui está falando que é chegado o reino de Deus. Quando é que foi chegado o reino de Deus? Quem é que pode me falar? E não precisa um conceito direitinho não, mas só alguma coisa. O reino de Deus já chegou ou não, gente? Já. Chegou com o quê? Com a morte de Jesus e a liberação do Espírito Santo. Então nós vivemos em quê, gente? Nós estamos na terra, no reino da República Federativa do Brasil, mas na realidade nós somos cidadãos do reino dos céus. Sim ou não? Sim. Ok. Cidadãos do reino dos céus, ou cidadãos do reino de Deus. Não precisa abrir, mas vamos lá em Colossenses, capítulo 3. Eu só estou construindo aqui, gente, um fundamentozinho, só para a gente... Colossenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim... Vamos lá, gente, palavra, para você construir uma palavra, para as pessoas entenderem onde você quer chegar, a gente tem que ter um pouquinho de paciência e um esforço, tá? Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, para quê? Quem já foi ressuscitado juntamente com Cristo? Levanta a mão. Quem não sabe o que é isso, levanta a mão também. O ressuscitado com Cristo é quando você batiza e você sai das águas. Você sai do mundo material, do mundo terreno, no reino do pecado, para o reino de Deus. E você é ressuscitado com Cristo. Recebeu a cidadania, o diploma de bom cidadão agora. Agora você é um cidadão. Ok, gente? Então... todos que estão batizados, ou, na realidade, todos que fazem menção do nome de Jesus Cristo, que crê nele com todo o seu coração, é um cidadão do reino de Deus. E aí continua. Buscai as coisas do alto. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, se você... já é ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto. Gente, e aqui não está falando para você ir atrás de estrela, pegar um pouquinho de nuvem.
É isso que está falando? Não, deixa eu pegar um copinho de nuvem aqui para eu pôr lá em casa. É coisa do alto. Do alto significa o quê? Espirituais, do reino dos céus. Buscai as coisas do alto. Será que é um passarinho, uma águia que voa? Não! As coisas do alto são coisas o quê? Espirituais. Tem gente que vive muito radical. Ou anda só na terra e esquece das coisas espirituais. E outras vivem no mundo espiritual, realmente com a cabeça no reino de Deus, e as coisas aqui todas viram uma bagunça. Nós temos de viver aonde Deus nos plantou, na terra, com o nosso pensamento no reino dos céus, nas coisas espirituais. Se você inverter isso, vai dar problema. Se você quiser viver hoje no céu, você não vai dar conta. E se você estiver achando que as coisas são todas circunstanciais, todas materiais, todas físicas, você está errado também. Bem confuso esse começo. Mas eu quero que você entenda que nós estamos aqui, mas nós vivemos no reino dos céus. Existe alguma coisa aqui na terra para nós que somos salvos, que é alguma coisa inteiramente material para nós, sem a influência do Espírito Santo na nossa vida? Não. Tudo que nos acontece tem influência do Espírito Santo, que habita em quem? Em nós. Não tem como você entrar num carro para dirigir e achar que o Espírito Santo não vai com você. Ou, se você trancar alguém por maldade, pagando mal por mal, que o Espírito Santo não vai ficar triste com você. Nada é só material. Eita, onde é que eu quero chegar, hein? E nada é só espiritual. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Nós temos de viver aqui na terra com um posicionamento irrepreensível para exaltar o nome de Deus. Tá bom. Vamos continuar a leitura aqui. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Meus irmãos, nós não podemos passar momento nenhum pensando só nas coisas materiais. Quantas jovens tem aqui, jovens solteiros? Levanta a mão. Quando vocês forem pensar num companheiro, não adianta olhar só, como ela é bonita. Não é só nas coisas materiais. Nós temos de pedir a Deus, Senhor, me dá uma pessoa que o Senhor vai separar para mim. Agora, se o Senhor puder, me dá assim, 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 assado. Igual a Raíssa pediu. A Raíssa tem um testemunho tão interessante sobre o Felipe, que eu acho que ela pediu tudo errado, mas até da Agnes, de falar, Senhor, eu quero uma criança assim, 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 assado. Por quê? Deus está no negócio da sua vida. Amém. Então, nós não podemos olhar as coisas que nos cercam só com os olhos materiais. A gente tem que olhar com os olhos espirituais também. E não adianta você só olhar com os olhos espirituais, isso é o demônio. Sabe?
Deus vai... Não, nós precisamos ter um proceder correto. Para quê? Para que a gente possa exaltar o nome de Deus. Eita, esse começo está demorando. Mas vamos lá. Aqui eu quero começar a chamar você para a gente pensar, para nós pensarmos. Vamos abrir lá em Marcos 8. Aliás, não. Abra sua Bíblia aí, em Marcos 4, e nós vamos folhear juntos. Não pode ser a partir do 4 mesmo. Jesus começa em Marcos 4 falando sobre parábolas. Lá no final de Marcos 4, Jesus acalma a tempestade. Gente, a tempestade é física ou espiritual? Física. E acalmar a tempestade é físico ou espiritual? Espiritual. A cura do endemoniado gadareno, a cura que Jesus fez é física ou espiritual? As duas coisas. Curou no espírito, mas a física chegou na vida a cura física chegou na vida do gadareno. Ok. A cura daquela mulher enferma, lembram? 12 anos com corrimento. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ok? E os discípulos perto. Aí, em Marcos 6, nós temos a primeira multiplicação de pães e peixes. Ok? Jesus, no 7, reprova os fariseus. Cura um surdo e gago. E no 8, tem a segunda multiplicação dos pães. Ok? O que é que nós vimos aí? Jesus andando com os discípulos e fazendo milagres, mostrando para eles o reino dos céus, que nem tudo é material, que nem tudo é espiritual e que existe, por enquanto, um entrelaçamento entre o espiritual e o material. Ótimo. Agora vamos começar a palavra. O título dessa palavra é Fracasso em Aprender com as Experiências. Marcos, capítulo 8, versículo 14. Vamos ler. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendestes ainda? Gente, é uma passagem estranha. Tanto é que eu, brincando com a minha mãe no começo ali, ela me perguntou: Você vai falar de quê? Aí eu falei assim: Mãe, Marcos 8. Aí ela abriu Marcos 8. Aí eu falei: A senhora acha que eu vou pregar o quê? Ela falou: Tudo menos esse pedaço. Porque é um pedaço que parece estranho. Diferente de pregação. A gente gosta de pregar, é cura, é manifestação do Espírito Santo, é ressurreição, é vitória. E agora a gente vai falar sobre negócio de fermento.
Interessante. Mas, meus irmãos, aqui, um momento que Jesus está atravessando o mar da Galileia com os discípulos, e Jesus vira para eles e fala: olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Fermento nos remete a quê, gente? A pão mesmo. Eles estavam errados? Não. Mas por que Jesus depois chama eles na responsabilidade? Porque eles estavam pensando só nas coisas daqui da terra. E o que significa fermento, gente? Um pouco de fermento leveda toda massa. Fermento para os judeus é coisa ruim. São coisas que vai estragar a outra. Não é fazer igual a gente faz coisas com fermento, mas vai estragar, vai fermentar. E coisas ruins. E Jesus tinha acabado de falar dos fariseus. Olha, guardai-vos do fermento dos fariseus. O que era o fermento dos fariseus, gente? Quem me ajuda? A doutrina deles de falar uma coisa e viver outra. Sim? Sim. E de Herodes? A doutrina, lembra que a passagem de Herodes que a Bíblia nos conta, sobre ele mandando matar João Batista, depois que a enteada dele dançou bonito para ele lá, falou: te dou metade do meu reino. Porque João Batista estava pegando no pé dele, porque ele tinha deitado com a esposa do irmão dele. A doutrina, o fermento de Herodes é achar que com toda a força humana, todo o poder humano, toda a influência humana, você consegue o que quer. E Jesus estava falando: olha, vai chegar um tempo, e está chegando, que você não pode se contaminar com esses fermentos. Viver uma vida, falar uma coisa e viver uma vida diferente, e achar que tudo é material, que o Espírito de Deus não vai estar presente na vida nossa, daquele que crê. E aí Jesus faz eles lembrarem. Vamos ler aqui mais um pouquinho. No 16, e eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o terdes pão? Gente, essa pergunta de Jesus cabe, não cabe? Para eles. Jesus não tinha acabado de fazer 2 multiplicações de pães para quantas 1000 pessoas? 2 vezes. Por que eles estavam pensando que Jesus estava cobrando dele os pães? Que eles esqueceram de levar a matula, a quentinha na viagem. Jesus está falando: para de olhar só para as coisas materiais. Lembra, por que você está falando sobre pão? 17, Jesus percorrendo, perguntou: por que discorreis sobre não terdes pães? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Ponto. Quero falar com você agora. Quem aqui já teve alguma experiência com Deus? Alguma. Quase todos, se não for 100%. Então, se você teve uma experiência com Deus, é hora de você parar e entender o que Deus é na sua vida. Compreender que o Espírito Santo habita em você. Compreender que nem tudo é só material, é espiritual. Que Jesus Cristo está nesse negócio da sua vida. E quando eu falo Jesus Cristo, é através do Espírito Santo dele que habita em você. Não consideraste isso? Quantas vezes a gente já não esteve em apuro? Vamos voltar. Doença. Quantas doenças você já teve que de repente não conseguia nem resolver algo importante e no dia você teve força e foi? Mas antes você orou. Quantas vezes você está numa dificuldade grande e você clama ao Senhor, o Senhor te livra?
Quantas dívidas vencendo que você... Lembrei da Rosana. Quando você está aí para ser um caloteiro. E aí Deus vem, faz um milagre. E você paga aquela dívida. Compreendestes? Consideraste que Deus faz parte da sua vida? Eu gosto de citar esse exemplo, porque eu ri demais na época. O irmão acorda de manhã, desce, vai sair para o trabalho, e quando vê, está lá o pneu furado, ele chuta o pneu, droga! Olha o diabo já me atentando. Ô, meu irmão, o foco da sua vida é o diabo? Será que o pneu está furado porque o diabo furou ou porque Deus permitiu que o pneu furasse? Me ajudem aí. O diabo tem poder em alguma coisa, gente? O diabo só pode fazer o quê? O que Deus permitir. Então, quem furou o pneu, na realidade, pode ser o do diabo ter sido usado por Deus, mas quem permitiu foi quem? Deus. E se Deus permitiu, é ruim ou bom para você? Aí, e crente maduro, chutou o pneu e falou, droga, olha o diabo já me perseguindo. Meu irmão, para com isso. O nosso foco não é no diabo. O nosso foco é em Deus. Quem habita em você, é Deus ou é o diabo? Ué, então para que você está com foco no diabo? Tendes o coração endurecido? Gente, essa pergunta aqui é tremenda. Você sabe o que é uma pessoa com coração endurecido, gente? O que é uma pessoa com coração endurecido? Não aceita orientação. Quem mais falou alguma coisa? Não reconhece. Gente, o mundo está cheio de gente com coração endurecido. E aonde mais tem gente com coração endurecido? É dentro da igreja, meus irmãos, que a gente escuta todo domingo a mesma coisa. E a gente faz o quê? Outra. A gente vai na cela, escuta pregação, faz isso, e a gente cai nos mesmos pecados. Não compra parcelado, porque você vai ter dificuldade lá na frente. Não põe o pé em dívida. Aí chega o irmãozinho, pastor, abençoa aqui o meu carro. Seu carro, que bom, você comprou, comprei. 36 pagamentos de 5.590. Vai ser bênção. Quanto você ganha por mês? 6 mil. Meu irmão, você acha que esse carro vai ser bênção, meu irmão? Então, gente, a gente escuta sobre não pôr o pé no laço, de não ter dívida, de não pecar com os olhos, É uma fé irracional. Mas se Deus tiver falado com você, você pode comprar a prestação. Mas ele tem que mandar um anjo com espada de fogo e falar assim, compra a prestação. Aí você compra. Fora disso, meu irmão, foge de dívida, foge de coisas de adultério, de olhar para as mulheres. Meu irmão, aqui nós temos as pessoas que menos obedecem. Infelizmente. Uma prostituta que está lá, que nunca ouviu falar do amor de Jesus, está lá, mas ela nunca ouviu falar, ela não tem o coração endurecido. Lembra de Zaqueu? Desce daí, Zaqueu. Ixi, vou dar minhas coisas para todo mundo. Zaqueu não tinha coração endurecido. Coração endurecido é esses. Igual Judas Iscariotes. Vamos malhar o Judas aqui, né? O Judas Iscariotes. Ou é igual Pedro, que traiu a Jesus. Isso é coração endurecido. Olha aí, Jesus perguntando agora para os discípulos que estavam no barco com ele. Não compreendestes ainda? Não considerastes? Tendes o coração endurecido? E você? E eu? Quantas vezes Deus já se manifestou na minha vida? Na sua vida? Não. Consideraste isso? Não entendeu que Deus cuida de você? Que Deus é contigo? Que Deus se agrada da prosperidade do justo? Que aquilo que deseja o justo, Deus cumpre. É isso. Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E aqui agora Jesus está falando, olha, você está vendo as coisas e não está dando importância.
Você está vendo as coisas e não está dando importância. Deus faz parte da sua vida. Deus está contigo. Deus te ama. Em Hebreus 11:6, eu gosto muito de repetir esse versículo, principalmente o segundo ponto dele, onde as pessoas não dão muita importância. Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo sabe disso de cor. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, no caso nós, creia que Ele existe. Beleza, até o diabo sabe que Ele existe. E que se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Nós temos de ter isso no coração. Jesus me ama, Deus me ama, e Deus vai me recompensar por fazer dele o meu braço forte, por aguardar nele nas situações difíceis, por focar minha vida no caminho dele. Jesus estava tratando os discípulos realmente como criança, fazendo uma coisa tão óbvia, sabe? Levando-os a pensar nas coisas óbvias. E aí ele fala, gente, eu acabei de multiplicar os pães aqui, e vocês estão achando que é uma questão material. Olha, multipliquei, não foi uma não, foi 2 vezes, e vocês ainda recolheram os pães. Como é que vocês não estão vendo? Como é que vocês não deixam de pensar nas coisas espirituais do reino? No começo, onde nós lemos, ele falou assim, vai pregar o evangelho do reino, vai curar os enfermos, vamos fazer coisas espirituais que o povo até aquele tempo não faziam. Ao que Jesus disse, não compreendeis ainda? Gente, na realidade essa palavra que Jesus diz para os seus discípulos, são 8 perguntas, não são? Vamos ler as 8 perguntas? Direitinho. Por que discorreis sobre o não ter pães? Não considerastes e nem compreendestes? Tende o coração endurecido? Tende olhos, mas não vedes? E ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando eu multipliquei tantos pães e depois multipliquei de novo? Não compreendeis ainda? Gente, nós precisamos estarmos com os olhos nos céus, nas coisas de Deus. Olha, eu fico pensando assim, uma vez eu vim de Águas Lindas, numa curva, e tinham derramado óleo na pista. E eu entrei naquela curva ali antes da ponte de lá para cá, e o carro deu uma rodada. Eu falei assim, misericórdia, Senhor, me livra disso. E o carro rodou e saiu inteiro de lá. Aí, depois do sufoco, nossa, graças a Deus que eu não bati. Mas meu coração estava falando graças a Deus por cultura, sabe? Por cultura de dar graças a Deus. Não era aquele agradecimento verdadeiro que foi Deus que me livrou. Não, estava falando graças a Deus que eu não capotei, não bati, mas eu não pus o meu coração como se Deus tivesse segurado aquele carro com as mãos. E às vezes a gente faz isso. A gente esquece das coisas de Deus. Depois, uns dias depois, eu pensando sobre aquilo, eu falei, Deus, eu falei graças a Deus, mas não foi com o coração totalmente puro. Eu quero te dar graças a Deus graças ao Senhor por aquele livramento. Obrigado, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que não deixou aquele carro rodar. Sabe, a gente vai endurecendo. A gente vai vendo as coisas acontecer, pede a Deus, e quando Deus faz, a gente não entende. Realmente foi Deus, eu tenho que agradecer e tenho que testemunhar. Ah, mas foi pouca coisa, quer dizer que, e se fosse uma coincidência do carro realmente não ter derrapado e encapotado? Eu não quero saber, eu quero saber que eu pedi a Deus, o Espírito Santo que estava na minha vida, intercedeu, e Deus não deixou encapotar aquele carro.
Por que eu vou levar só para as coisas materiais e não vou pensar nas coisas espirituais? Nós, às vezes, nós endurecemos nessa questão de espiritualidade. Ou a gente é muito material, ou a gente é muito místico. E a gente tem que andar com os pés firmes, mas olhando para o alto, que há o Espírito de Deus nos protegendo. Está uma onda de demissão na sua empresa. Porta que Deus abre, homem fecha. E porta que Deus fecha. Então, se for para você ser despedido, para você perder o negócio, gente, se você estiver com Deus, o que acontecer vai ser da vontade dEle. Isso eu estou falando pessoalmente, porque isso tem uma questão de igreja, de congregação, e tem uma questão até de nação, que são considerações diferentes. Mas, na sua vida, se acontecer alguma coisa, perder o emprego, você não vai sair dando glória a Deus por isso, mas saiba que foi Deus que permitiu te despedirem. Ah, mas deixou lá um incompetente e eu, que dou minha vida ali no trabalho direitinho, fui despedido. Meu irmão, saiba que foi permissão de Deus. Posso escutar um amém? É difícil escutar isso, né? Não é difícil? Deus está na sua vida e nós temos que aprender com as nossas experiências com Deus. O Eli, quando perdeu os olhos... um olho. Os olhos não, né, Eli? Quando perdeu um olho, muita coisa na vida dele caiu. Você entrava na casa do Eli, era cheio de avião por toda parte. Ele era encantado com avião. E um aviador pode ter um olho só, gente? Isso acabou com a vida do Eli, para ele, na hora. E depois Deus veio revelar para ele que ele tinha uma idolatria quanto a voar, que era uma coisa tremenda. E Deus tirou essa idolatria dele. Sem dizer que tirou ele é um homem muito pacífico, tirou ele da rua com o marginal e poupou ele. Cada um, Deus vai trabalhar de um modo. Mas aquilo que é ruim nem sempre é ruim. Tá certo, gente? Por quê? Porque depende da sua intimidade com Deus. Livra, isso. Ah, mas eu não fechei o negócio. O negócio é me dar um dinheirão. Nossa, gente. Quero, nessa manhã, te perguntar, você tem considerado o que Deus tem feito na sua vida? Nós temos de compreender os caminhos de Deus na nossa vida. Muitas vezes Deus te põe um homem que no começo do casamento é ruim na sua vida, para tratar seu orgulho, sua soberba. E a gente tem que orar sobre isso. Uma vez, naquela janela ali, um pastor virou para mim, para o pastor Wesley, e falou assim, como é que vocês aguentam esse bar aí do lado? Na minha igreja lá, o cara abriu um bar do lado, eu orei para Deus matar ele. Pastor Wesley, estou falando mentira, pode levantar e falar que eu sou mentiroso. E o homem morreu mesmo. E contando vantagem quanto a isso, gente. Gente, misericórdia. Isso é pastor só de carteirinha, mas não tem um Espírito Santo de Deus. Naquela janela ali, Ainda bem que eu tinha testemunha, porque senão eu ia falar que eu sou mentiroso mesmo. Então, gente, nós precisamos considerar os caminhos de Deus conosco nessa vida. E é por isso que nós estamos implementando a gente dar alguns testemunhos aqui de coisas simples. De falar igual o Ezequias falou, igual o Eliezer. O Eliezer contou 3 testemunhos aqui, um só já estava bom. Contou 3 e não nos tomou tempo. E a gente sabe que Deus está fazendo. Nós precisamos aprender isso. Colocar em evidência aquilo que Deus está fazendo por nós. Quer ver o Fábio? Fábio, você imaginava que você teria 2 crianças desse jeito? Cara, o Davi e a Luli, que preciosidade, que sabedoria, que esperteza.
E o Davi é mais crente do que ele. E então, não, e ele falou aqui na pregação dele, é mais crente do que ele. Gente, a gente precisa considerar essas coisas de Deus na nossa vida. Nós precisamos. Porque parece que Deus não está na sua vida, só está na dos outros. Que ressuscitou, que levantou e saiu andando, que voou de um prédio para o outro, que a mão do Senhor, através dos anjos, segurou um carro, levantou. Não, é no dia a dia. O Senhor está conosco no dia a dia. E não está só na minha, não. Está na sua também, que eu tenho certeza que você já teve experiência com Deus. Por exemplo, o Valmir passou um caminhão em cima do Fusca. Com ele... Gente, não queriam levar ele para a UTI, porque ele não tinha chance de escapar. Falaram, vamos levar um menos grave, porque esse daí não vai escapar. Então, gente, cada um aqui vai ter sua história com Deus. Às vezes a gente vê testemunhos maravilhosos, mas são dos outros. Mas o Espírito Santo não habita só nos outros, habita em nós. Ah, mas ele não abriu o mar vermelho para mim. Não, mas ele te livrou de uma dívida. Ele te ajudou. Você não sabe de onde veio o dinheiro, meu dinheiro apareceu. Você nunca mais esperava e de repente apareceu, você pagou a dívida. Gente, isso para nós é como se tivesse aberto o mar vermelho, porque é com a gente. Então, nós precisamos considerar Deus em nossas vidas. Pensa aí agora, só você e Deus. Então, por que considerastes discorreis sobre o pão? Não, existem coisas espirituais. Aquela olhada que você dá na mulher de um amigo, de um conhecido, saiba que o Senhor Jesus considera isso como adultério. Pensa aí, você e Deus. O que Deus já fez na sua vida? Pensa aí, quer ver uma coisa? Helena, pensa aí, que Deus já fez na sua vida? Eu quero os novinhos aqui. João Marcos, o que Deus já fez na sua vida? Dudu, Joãozinho. Vocês acham que o Espírito Santo não está na vida deles, não, gente? E Deus não está livrando eles de encrenca? Sim! Tem uma passagem na Bíblia, lá em Salmos, que fala que Deus nos tem abençoado tanto, nos livrado tanto, que a gente não sabe nem quantos livramentos Deus nos deu já. Imagina minha mãe, quantas coisas já não tem livrado. Gente, tudo isso que eu estou falando é porque Jesus fez uma coisa tremenda com os discípulos. Falou para eles, vocês estão fracassando com as experiências que vocês tiveram comigo. Por que vocês estão discorrendo sobre pães, se eu acabei de fazer 2 multiplicações de pães? Se o Senhor acabou de te livrar, te dar o dom da vida, a graça da vida, por que você está pensando sobre outras coisas? Foque naquilo que Deus tem feito na sua vida. Amém? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Não é para te encher de teologia essa palavra. É para te encher de gratidão. É para você compreender. É para você entender. É para você saber que o Espírito de Deus está com você. Quem aqui acha que Deus não o ama? Levanta a mão para mim. Ok. Todos nós sabemos que Deus nos ama. Então agora só falta a gente considerar mais o que Deus tem feito. Outra passagem de Salmo é aquela que fala do nenê desmamado no colo da mãe. Que significa você estar no colo de Deus, sem esperar nada. O neném desmamado só está dormindo ali seguro, ele não quer mamar, ele já está desmamado. Mas ele está no colo da mãe. Sinta como se você estivesse no colo do pai, protegido,
guardado. Lutas vão acontecer? Vão! E eu não estou profetizando, não. Mas se vier lutas que virão, saiba que o Espírito Santo está na tua vida e vai te ajudar a te livrar dessa encrenca. O Senhor quer, nessa manhã, que você dê valor na presença do Espírito dele na sua vida. E que você seja grato por tudo o que ele tem feito até hoje na sua vida. Ebenezer significa o quê? Até aqui nos ajudou Deus. Tinha que ser Ebenezer e além. Até aqui nos ajudou a Deus e além, até no fim da minha vida. Ebenezer além. Pois é. Vamos orar. Se você até hoje não foi tão grato a Deus, eu sei que gratidão nós temos, mas o Senhor está nos chamando para sermos mais gratos. Pede perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa, mas eu quero ser, de hoje em diante, mais grato ao Senhor. Reconhecer mais os teus caminhos, os teus livramentos. E se você deseja alguma coisa, peça a Deus, mas com os olhos no alto. Com olhos no alto. Como assim? Buscai o quê? E as demais? Vamos pôr nossos olhos no alto, gente. Você que não está nem aí para reino de Deus, para a igreja. Meu irmão, não perde seu tempo, não. Venha trabalhar para Jesus, venha fazer a obra de Deus, venha curar os enfermos, venha dar comida para o faminto, venha ajudar o pobre, venha ajudar o desempregado. Isso é o reino de Deus. Não fica só no seu mundinho, não vai te levar a lugar nenhum. As coisas do alto são mais importantes. Temos de viver aqui, trabalhar, ganhar o pão de cada dia, mas nós temos de pensar no alto. Eu tenho de comer, mas eu vou trabalhar para o Senhor Jesus. Jesus quer, Deus quer os caco véi também. As pessoas acima de 90 anos. Pode fazer o trabalho do Senhor? Pode, mas por que não faz o trabalho com 2 anos de idade? Nós temos de priorizar o reino de Deus. E a sua justiça. E as outras coisas virão. As outras coisas virão. Se você sentir liberdade, fecha seus olhos e conversa com o Senhor. Senhor, eu quero ser mais grato. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Ó Pai, que essas 8 perguntas que o Senhor fez para os discípulos, Pai. Ó Pai, venha sobre mim hoje. E eu quero te pedir perdão, Pai, por não compreender, por não entender, por pensar mais em coisas materiais. Pai, eu quero pedir perdão, Pai, porque eu não tenho aprendido com as experiências. Ah, Deus, eu te louvo, Senhor, que o Senhor nos dá a oportunidade, ó Pai, de começar do zero. Ó Pai, hoje nós queremos começar do zero nesse quesito de gratidão ao Senhor, de enxergar a Tua mão na minha vida, de enxergar o que o Senhor tem me livrado, o que o Senhor tem feito, e aquilo que o Senhor tem permitido para um propósito definido. Ó Pai, eu vou parar de lamúria, murmuração, maledicência. Oh Deus, eu quero te exaltar. Ó Pai, quero te exaltar mesmo em circunstâncias difíceis e ruins. Eu quero declarar, mesmo em meio à tempestade, que o Senhor está comigo. Pai, eu quero declarar que o Espírito Santo do Senhor habita em mim. Pai, eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor me ama e que o Senhor se agrada com a minha prosperidade relacional, financeira, física, emocional e, sobretudo, espiritual. Ó Pai, nós queremos declarar que nós te amamos. E queremos, Senhor, dar a nossa vida ao Senhor. Que o Senhor seja a prioridade da minha vida.
Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Então receba nessa manhã uma unção de gratidão, uma unção de visão das coisas espirituais, uma unção de saber que a sua vida é totalmente, quando você está com Cristo, dirigida, guardada por Cristo. Amém? Receba aí, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Anjos te louvam, os anciãos se prostram.